Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai criar aqui uma interface para que a gente consiga navegar o usuário de uma tela para outra, né? Na aula passada a gente criou aqui o nosso navegador e nesse navegador, né, a gente colocou aqui as duas telas que a gente criou, que é a tela inicial e essa primeira component. Então, analisando aqui, a gente pode perceber que todas as telas, a tela em si, ela é uma função, né? Aqui a gente tem um arrow function que retorna um JSX. Então, toda tela vai ter essa estrutura. E por ser uma função, o nosso navegador e a gente também, a gente consegue enviar propriedades, né? Enviar parâmetros e receber também parâmetros através, né, desses argumentos, dessas funções. Então, aqui na tela inicial, por exemplo, o nosso navegador, o Stack Navigator, ele está enviando para a tela inicial e para a primeira component propriedades, parâmetros. E esses parâmetros eu vou recebê-los aqui criando um parâmetro aqui props, certo? Então, todos os parâmetros que estão sendo enviados para a tela inicial vai ser armazenado aqui nesse argumento props, né? Então, se eu escrever aqui no console.log props, essas propriedades serão printadas, né, serão escritas no console para a gente poder ver que tipo de dado, qual que é a estrutura de dado que o nosso navegador está enviando aqui para a nossa tela, né? Então, se já iniciei o servidor aqui, né, com o npm start. Então aqui no final, aí eu salvei o arquivo, né? Então eu já tenho aqui no terminal os dados que estão sendo enviados para a tela inicial, né? Que é basicamente um objeto, o objeto navigation, e dentro desse objeto navigation a gente tem várias funções. E o que nos interessa agora é a função navigate, que é ela que vai permitir a gente navegar de uma tela para outra, né? Mais adiante no curso a gente vai estar explorando melhor essas funções, mas o que nos interessa agora é a função navigate. Então, para a gente acessar essa função navigate, né, a gente já está extraindo aqui, chamando tudo aqui de props. Então, eu tenho que usar props.navigation.navigate. Eu posso usar o destructuring aqui para poder extrair somente o objeto navigation, mas eu vou fazer isso mais adiante no curso. A gente vai manter aqui usando props. Então, para navegar o usuário, a gente precisa detectar que o usuário fez alguma interação com a nossa aplicação, né? E não tem uma coisa melhor para usar para isso do que um botão, né? Então a gente pode usar um botão para quando o usuário pressionar esse botão, ele será navegado para outra tela. Então aqui onde a gente está importando o View Text Style Sheet aqui da biblioteca React Native, a gente pode estar trazendo aqui, está importando também o button. E olhando aqui na documentação oficial, a gente pode ver que o botão ele é uma componente básica, né, que é uma componente nativa, né, bem básica e que suporta um nível mínimo de customização, né? Então é um botãozinho bem simples que só vai que a gente não consegue customizar ele muito. Então rolando aqui um pouco para baixo, a gente pode ver que a gente tem, né, como propriedade requerida o title e esse onPress, que esse onPress, né, ele é uma função que vai ser executada quando o botão for pressionado. Então, é exatamente isso que a gente quer. Então, voltando aqui no VS Code, eu vou mencionar esse botão, renderizar esse botão aqui abaixo do nosso text, certo? Então, eu vou passar aqui um title. O title é um string, então a gente não precisa aqui das chaves, né? A gente só passa aqui a string. Esse título eu vou colocar como navegar, certo? E aqui no onPress, ele vai receber uma função. Então, eu preciso aqui das chaves, certo? E aqui eu vou fazer uma função, essa arrow function, e o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente um console.log, vou printar no console, pressionado. Certo? Então toda vez que a gente pressionar o botão, eu vou puxar aqui o celular, né? Eu já estou com o servidor iniciado, então toda vez que a gente pressionar esse botão, ele vai printar no console, né, a string pressionado. Eu vou abrir aqui o terminal, então se eu pressionar aqui navegar, a gente tem aqui no console, né, toda vez que a gente pressiona, a string pressionado. Então a gente já está, né, detectando quando o usuário pressiona o botão e realizando, né, executando uma função. Então feito isso, aqui agora a gente precisa passar, né, a função de navegação, que
será a gente vai usar o props, né? Acessar o props.navigation.navigate. É uma função. Então, essa função, eu apaguei aqui uma chave, certo? Então, essa função, o que ela vai fazer, é que ela recebe aqui como argumento, é o nome, né? O nome que a gente passou para cada tela. Então, que no caso é a primeira e inicial. Então, como a gente já está na tela inicial, eu vou navegar para a primeira, né? Então, aqui como argumento da função navigate, primeira, certo? Então, eu vou salvar. E se eu pressionar aqui o botão navegar, eu sou navegado, né, para a tela, para outra tela, né, para a tela primeira. Então eu vou copiar aqui esse botão e colocar aqui na primeira component. Então o que eu fiz aqui foi copiar somente o botão, né, com o mesmo título, e eu preciso aqui também receber o props, né, o parâmetro props que está vindo aqui do navegador, do nosso Stack Navigator. Troquei aqui o texto. Então o texto, né, agora eu navego, eu estou na tela, na primeira componente, eu vou navegar para a tela inicial, né, vou ir e voltar. A gente pode perceber isso pelo texto aqui, né, da tela. Então, se eu pressionar aqui o botão de navegar, eu vou para a tela inicial. Se eu pressiono da tela inicial, eu vou para a tela primeira, né? E quando eu navego para a tela, para a próxima tela, ele me dá aqui o botão, né, esse botãozinho para me conseguir voltar, né? Então, para essa aula é isso, é bem simples, bem prático. O React Native é isso, né? É bem simples, você consegue fazer as coisas. E na próxima aula nós iremos entender melhor a nossa folha de estilos, né? A Style Sheet, e como conseguir extrair o melhor dessa incrível ferramenta para montarmos nossos layouts. E para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.